Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos fazer um estudo do sinal da função quadrática ou função polinomial do segundo grau e fazer exercícios. Barbadinha. Então, estudo do sinal. Nós já vimos que estudar o sinal de uma função é dizer para quais valores de x a função é nula, para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa. Vamos analisar e estudar o sinal das funções quadráticas f de x igual a x2 mais bx mais c, representadas pelos gráficos a seguir. Tá? Então, aqui nós vamos fazer um estudo aqui, resumindo, né, todo o estudo do sinal, para nós aplicarmos depois nos exercícios. Tá? Então, aqui, eu tenho aqui um gráfico, né, uma função quadrática, onde o a é maior que zero, o coeficiente do x2, ela tem concavidade para cima. Aqui eu tenho o eixo x e aqui eu tenho o eixo y. Veja que esse gráfico aqui tem concavidade para cima e está cortando o eixo x em dois pontos. Então ela tem duas raízes reais e diferentes, o x' e x'. Tá? Então veja que entre o x' e x', aqui, o gráfico da função está abaixo do eixo x. Então, estando abaixo do eixo x, o y é negativo. Então, a gente diz aqui que a função é negativa. Então, de x' até x', quer dizer, ou seja, entre x' e x', a função é negativa. Tá? Porque o y é negativo, né? E y é a função. E à esquerda do x', o gráfico está acima do eixo x. Tá? Então, aqui o y é positivo, então a função é positiva, assim como à direita. Tá? Então, estudar o sinal é dizer exatamente, né, explicar isso aqui que está acontecendo. Então, a gente vai explicar assim, se x for igual a x' ou x for igual a x', então a função é igual a zero. Claro, se for igual a x' igual a x', é a própria raiz, e na raiz a função sempre é zero. Né? Isso a gente já fez quando a gente achou as raízes. Para achar as raízes tem que igualar a função a zero. Agora, se x for menor que x' ou x for maior que x', então f de x é maior que zero. Tá? Quer dizer, para responder aqui onde ela é positiva, eu vou responder assim. Se x for menor que x', para cá, se x for maior que x', para a direita, então a função é positiva, maior que zero. Tá? E se x for maior que x' e menor que x', quer dizer, nesse trecho aqui, os valores de x estão entre x' e x'. Então a gente vai escrever dessa maneira aqui. O x está entre x' e x'. O x é maior que o x' e menor que o x'. Então f de x é menor que zero. A função é negativa. Isso aqui é estudar o sinal. Agora, se o gráfico vier assim, né, com concavidade para cima, e ela toca o eixo x só num ponto. Se ela toca só num ponto, é porque o x' é igual ao x'. É uma raiz dupla, as raízes são iguais. Tá? Então, o que acontece? Na própria raiz, a função é zero. Tá? E à direita e à esquerda da raiz, a função é positiva. Tá? Então, eu vou dizer assim, se x for igual a x' ou x for igual a x', então a função é zero. Tá? É a própria raiz. Agora, se x for menor que x' ou x for maior que x', então a função é maior que zero, é positivo. Tá? Se for menor que x', tá? Ou maior que x'. Tá? Também pode ser maior que x', tanto faz, tá? Porque as raízes aqui são iguais. Tá? E aqui posso colocar aqui, x menor que x' ou x maior que x'. Tanto faz porque elas são iguais. Tá? Então, aqui só tem duas alternativas, ou é zero ou é positiva. Aqui, ou é zero, ou é negativa, ou é positiva. Agora, essa terceira situação, concavidade para cima e o gráfico não corta o eixo x. Então, ela não tem raiz, quer dizer, o gráfico está todo acima do eixo x. Então, a função é toda positiva. Tudo que é ponto aqui da função do gráfico vai ter y positivo. Tá? Então, f de x, a função é maior que zero, é positiva para todo x pertencente aos reais. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, nós vamos analisar quando tem concavidade para baixo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe seu comentário e divulgue para os seus colegas nossos vídeos. Tá? Então,
Agora com A menor que zero, concavidade para baixo. Então, pegando aqui uma parábola ó, que corta o eixo x em 2 pontos. Ó, tá? Tem duas raízes reais diferentes. Então, a mesma coisa. Ó, entre o x' e o x', o gráfico está acima do eixo x. Então, aqui ele é positivo. À esquerda do x', o gráfico está abaixo do eixo x. Então, ele é negativo. E à direita, para cá, ele é positivo. Então, a gente vai dizer que se x for igual a x' ou x for igual a x2', quer dizer, for igual às raízes, então a função é zero. Agora, se x for menor que x', menor que x' é para cá, para a esquerda. Ou x maior que x2', maior que x2', então a função é negativa, menor que zero. Tá? E se x é maior que x' e menor que x2', quer dizer, se o x está aqui no meio entre x' e x2', então f de x é positiva, a função está acima do eixo x. Tá? O y todo positivo. Tá? Barbadinha. Agora, se eu tiver um gráfico assim, ó, A menor que zero, quer dizer, concavidade para baixo, mas toca o eixo x só num ponto. Tá? Bem semelhante. Então, nesse ponto, o x' é igual a x2'. Tá? Aqui, a função é nula. E à esquerda do x' é o x2'. E à direita do x' ou x2', a função é negativa. Então, eu vou dizer assim, ó, se x for igual a x' ou igual a x2', então a função é igual a zero. Tá? E se x for menor que x' ou x for maior que x2', então f de x é negativo. Também pode botar x menor que x' ou x maior que x'. Tá? Tanto faz porque o x' e x2' são iguais. Tá? Semelhante a outro. E aqui, né, concavidade para baixo, tá? E ele está todo abaixo do eixo x. Ó. Tá? Então, a função é toda negativa, todos os y aqui dela são negativos. Então, f de x é menor que zero para todo x pertencente aos reais. Então, é assim que a gente vai analisar. Tá? Então, vamos ver algum exercício. Ó. Número 1. Estude o sinal de cada função quadrática a seguir. Então, no A, f de x é igual a x2 menos 7x mais 10. Tá? Então, como a gente fazia lá na função afim, né? Quem não lembra, dá uma olhada nos nossos vídeos na função afim para calcular o sinal. E também a gente viu agora há pouco, quem separa o trecho positivo e negativo da função é a raiz, é onde a função é nula. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é achar a raiz e verificar a concavidade. Ó, tá? Eu sei que essa aqui tem concavidade para cima, o A é positivo, então o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. Tá? Vamos calcular o delta, então menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10, A e C. Então vai dar 49, 7 vezes 1 vezes 10, 40. O delta é 9. O delta deu positivo, então ele tem duas raízes reais e diferentes, e com cavidade para cima. Tá? Tudo isso eu já posso prever. Então, aplicando a fórmula resolutiva, né? O menos b, menos 7 vai ficar mais 7, mais ou menos raiz de 9, que é o delta, e 2 vezes 1, que é 2. Então, o x' é 7, raiz de 9 é 3, ó, já estou fazendo direto, 7 mais 3 sobre 2, e o x2' é 7 menos 3 sobre 2. Aqui 7 mais 3 é 10, sobre 2 dá 5. 7 menos 3 é 4, sobre 2 dá 2. Então, as raízes são 5 e 2. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte esquema. Ó. Tá? Veja que o A é igual a 1, é maior que 0, né? Então a concavidade é para cima. Então a gente vai traçar aqui um eixo x, tá? E vai colocar aqui um esboço da parábola, tá? Com concavidade para cima. Ó, tá? E cortando em 2 pontos aqui, ó, no 2 e no 5. Tá? Então a gente faz um pré-gráfico da função, né? Sem muitas medidas aqui. Tá? Então, o que eu identifico aqui? Ó? Que aqui o gráfico está acima do eixo x, é positivo, e aqui também. E aqui está abaixo do eixo x, é negativo. Tá? Então, eu vou responder assim, ó, o sinal. Se x for igual a 2 ou x for igual a 5, então f de x é zero, porque o 2 e o 5 são as raízes. Né? E as raízes eu acho quando é igual a zero a função. Então, se x for menor que 2, x menor que 2 é para cá, ou x maior que 5, ó, maior que 5, então a função é positiva, ó, maior que zero. E se x for maior que 2 e menor que 5, ó, o x aqui está entre o 2 e o 5, então a função é negativa, menor que zero. Então, esse é o estudo do sinal. Barbadinha.
Mas o importante aqui é vocês verem como é que a gente descobre, qual é o esqueminha. Acha as raízes, né? Identifica como é que é a concavidade, traça um eixo, como se fosse o eixo X, tá? Desenha assim uma parábolazinha, tá? Conforme a concavidade. Se ela tiver duas raízes, faz ela cortar em 2 pontos, marca as raízes, daí examina o sinal. Tá? A gente vê facilmente isso. Olha o B, f de x igual a menos x2 mais 2x mais 8. Tá? O A é menos 1, o B é 2 e o C é 8. Como o A é negativo, eu já sei que tem concavidade para baixo. Então, vamos achar as raízes. Ó, tá? O delta, então 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 8. Então, 4 menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes 8 dá mais 32. Isso aqui, delta é 36. Então, delta deu positivo, então tem duas raízes reais e diferentes. Então, eu já sei que tem concavidade para baixo e duas raízes reais diferentes. Vamos achar as raízes, usando a fórmula resolutiva. Então, ó, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36 e 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Então, x' vai ser menos 2 mais raiz de 36, que é 6, sobre menos 2. 2 vezes menos 1. E o x duas linhas vai ser menos 2 menos raiz de 36, que é 6, sobre menos 2. Então, 6 menos 2 aqui dá 4, dividido por menos 2, que dá menos 2. E aqui, menos 2 com menos 6 dá menos 8, dividido por menos 2 dá 4. Então, as raízes são menos 2 e 4. Então, veja que o A é igual a menos 1, menor que 0, concavidade para baixo e tem duas raízes. Então vamos fazer o esqueminha, ó. Traça um eixo X, né? Uma parábolazinha aqui com concavidade para baixo, cortando em 2 pontos. Ó. Um ponto é o menos 2 e outro é o 4, que são as raízes. Aí eu estou vendo, né, que aqui, ó, né, à esquerda do menos 2, o gráfico está abaixo do eixo X, então aqui é negativo, e aqui também, e aqui o gráfico é positivo. Tá? Então, eu vou dizer que nas raízes a função é zero. Ó. Se x for igual a menos 2, ou x for igual a 4, então f de x é zero. Tá? Se x for menor que menos 2 é para cá, e maior que 4, então a função é menor que zero, é negativa aqui. Ó. Tá? E se x está entre menos 2 e 4, ó, maior que menos 2 e menor que 4, tá aqui, ó, a função é positiva, f de x é maior que zero. Tá? Barbadinha. Tá? Exemplo C, ó, f de x igual a 3x2 mais 6x mais 3. Tá? Mesma coisa, ó. O A é 3, o B é 6 e o C é 3. Vamos achar as raízes. Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3. 4AC. Tá? Então, 36, 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36, o delta é zero. Tá? Então, vai ter uma raiz só. As raízes são iguais. Então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, menos 6, ó, menos b, mais ou menos a raiz de 0 e 2a, 2 vezes 3. Então, fica menos 6 mais 0 sobre 6 e menos 6 menos 0 sobre 6. Então, vai dar menos 6 sobre 6 dos dois, que é menos 1. Então, ela tem uma raiz só e tem concavidade para cima. Tá? Então, o A é 3, ó, positivo, maior que zero, concavidade para cima e só tem uma raiz. Então, a gente vai traçar aqui o eixo X e vai fazer uma parábolazinha aqui, ó, tocando o eixo X só num ponto, porque é só o menos 1 aqui. Ó. Uhum. Então, só tem uma raiz. Então, o que, que acontece? Ó, a esquerda do menos 1 está acima do eixo X, é positivo, e a direita também. Tá? Então, eu vou dizer que se x for igual a menos 1, então a função é zero, que é na raiz. E se x for menor que menos 1, ou x for maior que menos 1, então a função é positiva. Tá? Barbadinha. Tá? Ela nunca está abaixo do eixo x aqui, então ela nunca vai ser negativa. D. f de x igual a 2x2 mais 3x mais 2. Tá? Então, o A é 2, o B é 3 e o C é 2. Então, calculando delta, b, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 2. 9 menos 16. O delta é igual a menos 7. 9 menos 16 é menos 7. Delta deu negativo, então ela não possui raízes reais. Tá? Então ela tem concavidade para cima e não corta o eixo X.
Tá? Então, a é igual a 2 é positivo. Tá? Então, aqui está o eixo x e ela tem concavidade para cima e não encosta o eixo x. Tá? Então, veja que a função está toda acima do eixo x. Ó. Então, ela é toda positiva. Tá? Então, f de x é maior que zero para qualquer x pertencente aos reais. Tá? Qualquer x aqui, a função está sempre acima do eixo x. Barbadinha. Letra E. F de x é igual a menos x2 menos 3x menos 5. Tá? Então, o A é menos 1, o B é menos 3 e o C é menos 5. Então, eu já sei que ela tem concavidade para baixo. Então, vamos calcular o delta. B é menos 3, ó, entre parênteses, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, que é o A, ó, entre parênteses, vezes o C, que é menos 5. Então, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 4 vezes menos 5 dá menos 20. E 9 menos 20 é menos 11. Então, não possui raízes reais também. Só que ela tem, a menos 1 é menor que zero. Então, ela tem concavidade para baixo. Então, traço o eixo x, concavidade para baixo, mas não toca o eixo x. Como ela está toda abaixo do eixo x, ela é toda negativa aqui. Tá? Então, f de x é menor que zero para qualquer x pertencente aos reais. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário. E divulgue para os seus colegas o nosso canal.